Fala, galera! Hoje vamos explorar um assunto que vai deixar qualquer fã de animações e histórias épicas com aquela pulga atrás da orelha. Vamos falar de momentos colossais, batalhas impressionantes, viradas marcantes e confrontos que por algum motivo simplesmente não foram mostrados pela Disney. São cenas que teriam mudado completamente a forma como enxergamos certos personagens, reviravoltas que só ouvimos falar, e momentos que ficaram escondidos nos bastidores da narrativa, apenas sugeridos ou citados por cima, mas que, se tivessem sido realmente mostrados, com certeza seriam alguns dos momentos mais épicos do universo Disney. Então, antes de começarmos, já mete o dedo no like. Se você estiver no celular, clica em hypar, porque você tem direito a 3 hypes gratuitos por semana, e isso ajuda demais. Confere aí se você já está inscrito no canal. Se ainda não tiver, aproveita agora para se inscrever, porque o conteúdo aqui é só nível hard. Agora sim, bora direto pro vídeo. Vamos começar com um acontecimento recente e simplesmente surreal: as Leoas do Quirós. Se você acompanha a lore estendida do universo de O Rei Leão, você sabe do que eu tô falando. Essas leoas eram ágeis, letais, extremamente organizadas, um verdadeiro exército treinado para caçar, cercar e eliminar com precisão cirúrgica. Elas não enfrentaram apenas 1 ou 2 inimigos. Elas simplesmente derrotaram um reino inteiro, repleto de diferentes bandos de leões. Zeraram completamente o Vale dos Reis. Literalmente tornaram aquela região uma área extinta de leões. Isso mesmo. Nenhum outro bando sobreviveu. Foi um verdadeiro massacre estratégico. E detalhe, isso aconteceu antes da morte de Obase. Depois disso, a gente não sabe ao certo se algum leão voltou a habitar aquela região. Um feito desse porte, com uma execução tão coordenada, merecia uma sequência inteira. Imagina só o impacto visual e emocional que isso causaria. Mas a Disney, infelizmente, escolheu pular essa parte e só nos deixar com informações soltas. Uma oportunidade épica desperdiçada. E ainda dentro do universo de O Rei Leão, temos outro momento que foi citado, mas nunca mostrado. Lá no primeiro filme, Scar menciona que não ousaria desafiar Mufasa novamente. Muita gente acredita que essa fala está ligada à traição envolvendo o bando do Quirós. Mas não é bem isso. Aquilo foi uma aliança estratégica, sim, mas a referência ao desafio é outra. Está diretamente ligada a Sarabi. Sim, é isso mesmo. Existe uma forte teoria, e que bate com vários elementos da história, de que Scar e Mufasa tiveram um conflito direto por causa de Sarabi. Uma disputa acirrada, provavelmente após Mufasa assumir o trono de Milele, e depois de já ter vencido o próprio Quirós. Mesmo após todos os acontecimentos, Scar ainda tentou desafiar Mufasa novamente, talvez numa tentativa de vingança pessoal ou por ciúmes. Mas essa luta ou esse confronto nunca foi mostrado. Nem no primeiro live action, nem no segundo, que tinha como foco justamente a história de origem de Scar e Mufasa. Ou seja, a Disney teve a chance de mostrar isso em 2 momentos e optou por deixar nas entrelinhas. Uma decisão que, com certeza, deixou os fãs com vontade de ver muito mais. Agora, mudando um pouco de cenário, vamos para o universo de Mowgli, o Menino Lobo. Tem uma batalha que foi mostrada em breves relances, mas que merecia ter sido exibida em detalhes. A luta entre Baloo e a serpente Kaa. Cara, Baloo é um urso gigantesco, forte, com uma força descomunal. Kaa é uma cobra enorme, com um corpo musculoso e hipnótico. O confronto entre esses 2 titãs da selva deveria ter sido uma das cenas mais intensas do live action. Mas o que a gente viu foram apenas alguns flashes, cortes rápidos e nenhuma sequência completa de como Baloo conseguiu vencer essa batalha. Imagina só uma cena bem coreografada, com impacto visual, movimentos de câmera que destacam a tensão entre os dois e uma resolução digna de um confronto lendário. Isso teria elevado o live action a outro nível. Mas mais uma vez, ficou só na sugestão. Voltando para os clássicos que marcaram gerações, não podemos deixar de falar de Tarzan. E aqui, o destaque vai para Sabor, a felina predadora que causou muito mais estrago do que a gente imagina. 2 acontecimentos extremamente brutais foram completamente apagados das telas. O primeiro, a morte do filho de Kerchak e Kala.
Sabor perseguiu e matou o filhote. É algo que sabemos que aconteceu, mas que a Disney optou por não mostrar. Provavelmente porque seria uma cena pesada demais para a audiência infantil. Mas isso não muda o fato de que foi um momento épico, marcante, que transformou completamente a personalidade de Kerchak. O segundo, a morte dos pais do Tarzan na Casa da Árvore. Outra cena que é frequentemente mencionada, mas que nunca foi mostrada em detalhes. Sabemos que Sabor os matou, mas como foi? O que aconteceu exatamente? Eram 2 adultos com ferramentas e algum conhecimento de sobrevivência. Será que tentaram lutar? Como foi a emboscada? Tudo isso é um grande mistério, que só aumenta o potencial épico que foi ignorado. E já que falamos de O Rei Leão de novo, é impossível não mencionar a relação entre Scar e Zira. Esse é um dos vínculos mais intrigantes de toda a franquia. Zira é uma personagem obcecada por Scar. Isso fica claro em cada fala, cada gesto, cada decisão que ela toma em O Rei Leão 2. Mas como eles se conheceram? Como era o relacionamento dos dois? Houve amor? Houve manipulação? Conversas secretas? Estratégias de dominação? Tudo isso ficou apenas no ar, como teoria. A Disney nunca explorou esse laço em tela. E é uma pena porque isso poderia dar origem a um filme inteiro, explorando a ascensão de Scar e como ele influenciou Zira ao ponto de ela dedicar sua vida a uma vingança quase religiosa. E não dá pra falar de acontecimentos épicos ignorados sem citar ele. Kopa, o filho legítimo de Simba e Nala, que simplesmente desapareceu. Kopa é protagonista de 6 histórias oficiais da franquia nos livros. Ele era carismático, corajoso, promissor. Mas por alguma razão misteriosa, ele nunca apareceu em O Rei Leão 2. O que aconteceu com ele? 3 teorias são as mais aceitas pelos fãs. A primeira diz que Zira matou Kopa como forma de vingança por Scar. A segunda diz que Zira o atacou, acreditando tê-lo matado, mas Kopa sobreviveu, fugiu e nunca mais voltou. A terceira teoria sugere que Zira machuca Kopa, entra em confronto com Sarabi e enquanto as duas lutam, Kopa foge. Sarabi acaba morrendo no processo. Cada uma dessas versões carrega um peso emocional enorme. Qualquer uma dessas possibilidades merecia ser contada, mostrada, com toda a carga dramática que o momento exigiria. Mas a Disney escolheu apagar completamente esse arco, um dos maiores desperdícios narrativos da franquia. E por falar em personagens apagados, outro grande mistério gira em torno de Sarabi e Sarafina. O que aconteceu com elas? Em O Rei Leão 2 e em A Guarda do Leão, essas personagens não aparecem mais. Sarabi, que era a mãe de Simba e uma das leoas mais fortes do reino. Sarafina, a mãe da Nala. As duas simplesmente desapareceram. Estão mortas? Zira matou Sarabi? Sarafina morreu de causas naturais? As duas faleceram de velhice? Nada disso foi mostrado. Nenhuma explicação oficial. E com isso, perdemos a chance de ver 2 arcos importantes sendo encerrados com dignidade. Imagina ver Sarabi morrendo em combate, defendendo o reino, ou Sarafina dando conselhos finais para Nala. Seria épico, mas a Disney mais uma vez optou pelo silêncio. E agora vamos encerrar com uma das histórias mais impressionantes que nunca ganhou uma cena sequer. Shere Khan, o tigre mais temido da selva em Mowgli, matou mais de 100 caçadores. Isso mesmo, 100. Essa informação é confirmada na lore estendida e por outros personagens. Ele não é só um predador. Ele é uma máquina de guerra, um espírito de vingança. Shere Khan viu seus pais serem mortos pelos humanos, viu sua selva ser destruída e decidiu se vingar. Cada caçador que ele matou foi parte de um plano maior. Um movimento estratégico para proteger a floresta e fazer justiça por tudo que havia perdido. Isso, se fosse mostrado em um filme, seria épico em níveis absurdos. Uma jornada sombria, violenta, intensa. Mas infelizmente a Disney nunca teve coragem de mostrar o que Khan realmente foi capaz de fazer. E aí, desses acontecimentos todos, qual é aquele que você mais queria ver nas telonas? Algum deles já passou pela sua cabeça? Será que ele entrou na nossa lista? Se não entrou, comenta aqui embaixo, porque eu quero saber qual foi esse momento épico que você acha que a Disney errou em esconder da gente.
Quem sabe a gente faz uma parte 2 com as sugestões mais comentadas aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, de se inscrever e de clicar em hypar se estiver no celular. A gente se vê no próximo vídeo com mais curiosidades, mistérios e histórias ocultas do mundo das animações. Valeu e até a próxima!